Você já tentou de tudo para ensinar seu filho autista a lidar com birras, frustrações e regras e nada parece funcionar? Já ouviu que é só dar castigo que resolve, mas você sabe que isso não faz o menor sentido? Se sim, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Thalita Ferreira, sou mãe de dois, mãe atípica e mentora parental, com formação em educação emocional, disciplina positiva e proteção da infância. Aqui eu te ajudo a trazer leveza para a maternidade atípica, com autocuidado, educação respeitosa e cura da criança interior. Vamos juntas? E hoje eu vou te mostrar o que funciona e o que definitivamente não funciona quando falamos de disciplina para crianças autistas. Já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e ativa o sininho para você não perder nada. Mas afinal, o que é essa tal disciplina positiva? E por que ela é essencial para as crianças autistas? A disciplina positiva ela é um braço da educação respeitosa, onde junta também a educação emocional e a comunicação não violenta. E ela foi criada, a disciplina positiva foi criada pela Jane Nelson, que se baseia na neurociência do desenvolvimento infantil. Estudos mostram que as punições tradicionais aumentam a ansiedade e a desregulação emocional em crianças autistas, porque elas possuem um cérebro com padrão diferente do processamento sensorial e emocional. As estratégias ditas convencionais muitas vezes falham. Uma vez, uma mentorada me contou que o filho de 5 anos, autista, ele se jogava no chão quando se frustrava. Era só ter uma frustração e ele se jogava no chão. Ela tentou castigo, tentou cantinho do pensamento, mas o comportamento só piorava, porque só aumentava a frustração. Quando ela começou a aplicar a educação respeitosa e, consequentemente, a disciplina positiva, ela percebeu que ele não precisava de punição. Ele precisava de ferramentas para lidar com as emoções. Em pouco mais de um mês, esse comportamento mudou totalmente. Porque muita gente acha que a disciplina positiva é permissividade, mas ela não é. Castigos e broncas não ensinam autorregulação, só pune a criança por aquele comportamento. As crianças autistas elas precisam de estratégias visuais, previsibilidade e validação emocional para ela aprender a lidar, ao invés de simplesmente ser punida por não conseguir lidar. E aí, o que não funciona quando a gente fala de disciplina para as crianças autistas? Definitivamente, castigos e gatinho do pensamento não funcionam. Porque a criança autista, ela pode não entender a relação do castigo com o comportamento que ela teve. Isso pode aumentar a ansiedade e agravar a crise emocional. Gritar e falar não o tempo todo também não funciona, porque as crianças autistas, elas podem ter hipersensibilidade auditiva, tornando os gritos ainda mais assustadores. O cérebro autista precisa de explicações concretas, não de apenas um não. Retirar algo que faz parte da regulação sensorial da criança também não vai funcionar. Então, se a criança, por exemplo, tem algum objeto de conforto, tirar não vai ensinar nada, apenas vai gerar mais estresse. E esperar expectativas irreais de comportamento definitivamente não vai funcionar. Porque se a gente espera que a criança olhe nos nossos olhos quando fala com ela, às vezes isso vai ser impossível. Para muitos autistas isso é muito difícil. A disciplina, ela precisa respeitar a neurodivergência e não tentar encaixar a criança em um padrão neurotípico. Quando meu filho era menor, eu tentei aplicar algumas regras que funcionava muito bem para as outras crianças, mas com ele simplesmente não fazia sentido. Ele às vezes nem entendia o que estava acontecendo. Foi aí que eu percebi que eu precisava me comunicar com ele de uma forma diferente. Então, os métodos tradicionais de disciplina não são eficazes, nem para as crianças neurotípicas, quanto mais para as crianças autistas.
a gente precisa adaptar a comunicação e as nossas expectativas, né? Mas o que que funciona na disciplina? A disciplina positiva, ela traz para a gente uma comunicação visual e previsível. Então, usar histórias sociais, quadros de rotina, para ensinar os comportamentos esperados. Algumas frases que são eficazes é: se você quiser me pedir algo, me chame que eu venho. Se você sentir raiva, pode apertar essa bolinha ao invés de bater. Então são frases simples, são frases claras, que vai fazer com que a criança entenda que aquele comportamento não é legal e ensine algo que ela pode substituir. Ensinar a habilidade ao invés de punir é fundamental. Então, se a criança bate quando ela está frustrada, a gente precisa ensinar a alternativa. Quando você sentir raiva, você pode apertar o travesseiro. Quando você sentir raiva, você pode abraçar a mamãe. Antecipar situações difíceis também é muito importante. Então, antes de uma mudança de rotina, explicar o que vai acontecer. Por exemplo, depois do parquinho, nós vamos para casa. Eu vou te avisar 5 minutos antes para você se preparar. O reforço positivo ele é fundamental. Focar no que a criança faz certo, ao invés de simplesmente corrigir o erro. Então, toda vez que essa criança fizer algo certo, você vai focar no certo. Então, essa criança não bateu. Você não vai falar que bom que você não bateu. Não, você vai fazer o oposto. Você vai falar assim: nossa, que bom que você conseguiu abraçar o travesseiro. Que bom que você conseguiu vir abraçar a mamãe. Então, isso é muito importante para a criança começar a se sentir segura, porque ela vai saber o que ela vai estar esperando, né? Alguns estudos da análise do comportamento aplicado, o famoso ABA, mostram que a previsibilidade reduz a ansiedade e melhora o comportamento das crianças autistas. A chave para a disciplina das crianças autistas é a previsibilidade, a comunicação visual e o ensino de habilidades. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na vida do seu filho. A disciplina positiva para as crianças autistas não é sobre controle, mas sobre ensino, sobre adaptar a comunicação, criar previsibilidade e, principalmente, reforçar o comportamento correto. Seu filho não precisa de punição, ele precisa de ferramentas para lidar com essas emoções. Aliás, como qualquer ser humano, né? Se você quer aprender mais sobre como aplicar a educação respeitosa na sua rotina e transformar a sua relação com seu filho, conheça a minha mentoria, Rotina em Sintonia. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Aguardo vocês numa próxima.